apesar de ser o mesmo assunto, elas são muito personalizadas, Sim, né? total. Então eu imagino que existe um processo de você conversar com o cliente ali para entender como é que aquela garagem que vai, obviamente, girar em torno da paixão do carro e talvez outras paixões, né? Fique com a cara do cliente, né? Total. Como é que é esse processo Esse briefing, de preparação, né? Esse briefing para você depois fazer propostas de projeto e tal e mandar foi pra nisso frente? que, na verdade, a gente criou nossa sociedade, né? Foi baseado nisso. Foi baseado nisso. A gente começou a sempre participar das reuniões juntos, né? Porque o Marcos é totalmente apaixonado por carro, eu também eu gosto, mas não apaixonado igual ele. Então eu acabo captando algumas emoções do cliente. Eu gosto mais de pessoas, assim, sabe? De lidar, de conversar. E o Marcão, ele, através dessas conversas, ele consegue captar algumas coisas também de criação. E aí vai dando andamento no projeto, né? O Marcos, ele também tem esse cuidado, né? Todas as man caves, todas têm uma identidade, né? Que é o importante pro... Acho que sim. Apesar de... beleza, eu faço garagens para apaixonados por carro. Só que nenhuma é igual a outra, Sim, né? Isso é muito doido, Isso né? a gente preza bastante, assim. Até é um processo de criação meio complexo, porque realmente a gente não quer repetir elementos de uma na outra. Então, é justamente trazer a exclusividade, né? E pior que é complicado, porque às vezes o cliente acaba vendo as fotos que a gente posta e fala, não, eu queria aquilo lá, mas aí fala, mas se eu fizer a mesma coisa, o cliente vai ficar chateado. E fica mesmo, viu? Já aconteceu situações que o cliente fica chateado de fazer alguma coisa parecida, né? Então, e até nessa questão do briefing, que nem você comentou, nós sempre vamos juntos, né? Temos um cliente nosso que nós estávamos na reunião e o Andrews puxou o assunto de futebol com o cara. E por fim o cara era mega apaixonado pelo São Paulo. Ele já teve participação no São Paulo e tudo mais. E aí a gente colocou um elemento dentro da garagem, que é uma estátua do Rogério Ceni em As Cortém, sabe? Um espaço tributo ao São Paulo ali, dentro da garagem. Ou seja, a garagem ela une todas as paixões, né? Mas na verdade quando a gente faz esse briefing, né? Que nem geralmente os clientes marcam na própria casa deles, né? Então a gente já vai observando também o gosto do cliente, né? Porque tem a identidade. É uma extensão da casa. Eu acho que muitas vezes, isso eu acho que em qualquer trabalho eu tenho essa sensação, né? De arquitetura, né? Às vezes até de marketing, que o cliente, muitas vezes ele tem no inconsciente, dentro dele ali, o que ele quer, mas ele não sabe explicar, não sabe expressar. Como é que vocês conseguem, nesses casos de um pouco mais de dificuldade, espremer essas informações para que a garagem, né, a Man Cave, fique do gosto do cliente? Então, acontece bastante do cliente, ele até chega até engraçado, né? Ele fala assim, eu nem vou falar muito o que eu penso de ideia porque eu quero que vocês criem, sabe? Então, como a garagem é um ambiente distinto da casa, a gente não tem que estar preso a estilos, a tendência do momento. Então, nós conseguimos realmente criar algo muito personalizado ali. Às vezes a casa é extremamente moderna, como já teve casos que nós fizemos na casa, né? A casa era extremamente moderna e a garagem é inspirada na década de 60. Muito do que o cliente, o cliente fala muito isso, né? Ele tem a liberdade de falar isso, né? Fala, a minha casa tá... Igual eu estava comentando anteriormente, né? A gente se inspira quando a gente está chegando na casa do cliente, a gente já vai dando uma olhadinha em tudo. Mas se o cliente fala assim, não, eu quero totalmente diferente, então a gente vai criar totalmente diferente, entendeu? Aquela garagem que a gente fez também no Boa Vista também, que é uma outra... Não, que é toda temática, né? Que é essa dos anos 60. Isso. Nós colocamos... o cliente chegou lá, a gente chegou na coleção, era uma coleção de carro clássico. Mas bem variado, assim. Tinha Rolls Royce Corniche, tinha Ford 1914, tinha bem variado, realmente. Porsche, Ferrari Modena, enfim. E aí nós percebemos que ele tinha uma grande paixão pelas histórias dos carros. E ele tinha muito carro americano, da década de 50 e 60. Então nós fizemos uma garagem temática com essa época, né? Estados Unidos 50 e 60. E nós colocamos um cinema drive-in, por exemplo, na garagem. Então ao invés de ter uma sala de TV, nós fizemos um telão. E aí ele posiciona um Cadillac na frente e aí ele assiste o filme do Cadillac. Então, assim, realmente são coisas que o cliente não sabe nem se expressar direito, né, no que ele queria, mas só pela conversa dele, pela paixão dele falar de um carro ou outro, a gente já percebe mais ou menos o estilo, né? Acho que no final, quem já tem uma coleção de carro consolidada, você consegue entender muito o gosto do cliente pelos carros, exatamente, né? Pela escolha dos carros. Né? A gente sempre tenta saber, né? Com a coleção do cliente e tudo mais. Tem cliente que às vezes não falam tudo, né? A gente tem cliente no Rio que a gente não sabe muito bem ainda o que tem de coleção. Ainda. Sim. Mas a gente vai se ajustando, né?
Até hoje, graças a Deus. Eu não conheço muitas coleções no Rio, mas tem uma que também é a coleção, né? Imagino que seja esse aí. Mas tem uma outra no Rio que nós estamos fazendo. Aí é o que eu falei, como uma garagem é diferente da outra. A gente tá com um projeto no Rio que é bem legal, porque o cara vai colocar uma pista de kart na frente da garagem. Cara, então tá a garagem aqui, aí tem um circuito de kart que ele contorna a garagem. E aí é bem legal porque... a vista de Petrópolis. A vista da serra e tal. E vai ser bem legal porque assim, ele falou, cara, isso aqui, meus amigos, cada um vai comprar um kartzinho elétrico, vai colocar aqui dentro da garagem, eu tô cedendo a garagem e a pista. É como se fosse um clube, né? Clube dos amigos ali. Que da hora. Legal, né? Então assim, cada garagem realmente é uma experiência única, né? Até a que a gente comentou lá da Girl Cave. Essa já foi um outro estilo, já parece uma casa com carros e algo extremamente moderno e requintado. Mas a gente fala né? desse processo criativo, parece que é fácil. O Marcos que cria, né? A questão de projeto, né? Então a gente se comunica muito. E tem dias e dias, como todo ser humano, né? Tem dia que o Marcos fala, putz, eu tô com bloqueio criativo. E aí, como a gente é amigo, eu falo, não, meu. Às vezes ele manda alguma coisa e fala, Marcão, eu sei que não tá no seu melhor. Capricha, aí ele fica bravo, ele fica bravo e tal, mas aí depois ele fala assim, não, realmente, pô, a gente chega, né? Tem um projeto, esse projeto do Rio foi assim. E é legal isso, entendeu? A gente se desafiar. E a mesma coisa também acontece comigo, falando, você consegue se dobrar. Porque eu faço mais a questão de obra, né? Sim. Eu faço acompanhamento, o Marcão fica mais na criação. Então, acho que isso que é legal, né? Mas tem bastante dificuldade na criação também, não é tão simples. Não é, né? Mas é assim, é dificultoso realmente, mas quando eu entro numa garagem e o cliente começa a passar a sensação dele ali e tudo mais, eu sinto, cada garagem eu crio como se fosse para mim também. Então eu me imagino tendo aquela coleção e fazendo a garagem daquele jeito. Então, por isso que realmente tem um toque a mais ali, um carinho bem especial com cada garagem.